Oi, eu sou a professora Isadora e eu vou dar a resolução dos exercícios da aula 1 de Matemática B. Exercício número 1. Na figura, BE é perpendicular a ED, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. E AE também é perpendicular a EC, então eles também formam um ângulo de 90 graus. Sabendo disso e tendo a informação que AED é 144 graus, a gente pode diminuir esse 144 de 90 e descobrir tanto o ângulo CED quanto o ângulo AEB, que ambos medem 54 graus. O exercício pede a medida do ângulo BC, que é o único que a gente ainda não tem. Como a gente sabe esse aqui e sabe o total, é só diminuir, certo? 144 menos 108, que é esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui, vai dar 36. Então, BC vale 36 graus. Alternativa D. Exercício número 2. Um robô obedecia a dois tipos de ordens. A primeira, caminhe x metros para frente. E a segunda, gire para a direita ou para a esquerda y graus. O robô se encontra no ponto B, de frente para o ponto A inicialmente. Então, ele está aqui no ponto B, olhando lá para o ponto A. E daí ele quer que a gente faça ele percorrer o percurso B a C. Então, para ele ir de B para A, ele vai ter que andar 4 metros para frente. Agora, para ele ir de A para C, ele vai ter que girar aqui, certo? Porque ele continua olhando para frente, como se estivesse seguindo essa reta. Então, ele vai ter que girar para ele poder ir para frente ali no C. E ele vai girar 130 graus. Por quê? Porque aqui a gente tem uma reta que forma um ângulo de 180 graus. Como aquele diz que são 50 graus, sobram 130 graus para ele girar. Então, ele vai girar para a esquerda, porque ele está olhando para lá. Ele vai girar para a esquerda 130 graus. Depois que ele vira esses 130 graus, ele fica aqui paradinho lá, olhando lá para o C. Daí, é só ele andar mais 4 metros para frente para chegar no C. Alternativa C, caminhe 4 metros para frente, gire para a esquerda 130 graus e caminhe mais 4 metros para frente. Exercício número 3. O valor em graus de 2x mais 3y é... Vocês viram na aula com o Vitor que ângulos colaterais internos somados dão 180. Esses dois ângulos aqui são colaterais internos, porque eles estão do mesmo lado, e na parte de dentro das duas retas paralelas. Se eles dois juntos formam 180 graus, e esse aqui mede 120, quer dizer que esse ângulo aqui mede 60 graus, certo? A gente sabe que 20 graus mais y mais 60 graus dá 180. Por quê? Porque eles estão sob uma reta que forma um ângulo raso. Sendo assim, a gente sabe que y vale 100 graus. Como x e y são ângulos opostos pelo vértice, portanto, tem a mesma medida, ou seja, x também vale 100 graus. Mas ele está pedindo quanto é? 2x mais 3y. Para saber disso, a gente só vai substituir na equação o x e o y por 100. 200 mais 300, 500. Resposta alternativa B. Exercício número 4. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Se um círculo tem 360 graus, se a gente dividir em 8, quer dizer que cada partezinha dessa aqui mede 45 graus. Uma câmera de vigilância pode ser direcionada para qualquer direção. Inicialmente, ela está apontada no sentido oeste, então a câmera está aqui. Na primeira mudança, ela se move 135 graus no sentido anti-horário, então ela vai fazer esse movimento. 45, 90, 135 graus. E ela vai parar lá no sudeste. Na segunda mudança, ela vai se mover 60 graus no sentido horário. Então, ela vai fazer esse movimento aqui. 45 mais 15. E vai acabar parando a 15 graus para a esquerda do sul. Certo? Daí, na terceira mudança, ela vai se mover mais 45 graus no sentido anti-horário. Então, ela vai parar 30 graus à direita do sul. Por quê? 15 mais 30, 45.
E daí ele pergunta: qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera no sentido noroeste? Então ela quer que essa câmera venha parar aqui. A gente vai usar qual? O menor trajeto, né? O menor trajeto é quanto? 45, 90, 135, mais os 30 graus de distância, 165 graus no sentido horário. Alternativa E. Exercício número 5. Na figura, OM é bissetriz do ângulo AOB, ON é bissetriz do ângulo BOC e OP é bissetriz do ângulo COD. Quanto vale a soma dos ângulos POD e MON? Primeiro, ele diz que DO e A são alinhados, então eles são em uma linha reta, isso quer dizer que aqui tem um ângulo de 180 graus. Como aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos, a gente vai dividir 180 por 6. Quer dizer que cada partezinha dessa, cada ângulo desse, corresponde a 30 graus. E ele quer saber o quê? Quanto vale a soma dos ângulos POD e MON. POD corresponde a uma partezinha só, então vale 30 graus. MON corresponde a duas partes, então é 30 mais 30. Vale 60 graus. A soma dos dois, 30 mais 60, 90 graus. Ou seja, a alternativa B. Exercício número 6. No X Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado de Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta do mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que no caso corresponde a. O que ele quer saber? Esse 900 corresponde a quantas voltas? Então a gente vai pegar esse 900 e vai dividir por 360, certo? Que é o valor de uma volta só. Essa divisão vai dar 2,5, ou seja, 2 voltas e meia. Como a gente vai saber se isso é verdade, se isso não é verdade? Porque parece muito simples, né? Nesses casos, a gente pode fazer uma prova real para ter certeza do nosso resultado. 2 voltas e meia é o quê? 360 mais 180, que no final vai dar 900. Sendo assim, a alternativa correta é a letra D, 2 voltas e meia. Exercício número 7. A localização geográfica do vulcão Bulusan, nas Filipinas, é dada pelo GPS com longitude de 124 graus, 3 minutos e 0 segundos a leste do meridiano de Greenwich. Dado que 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos, a representação angular da localização do vulcão com relação à sua longitude na forma decimal é. O que ele quer saber? Ele quer saber quanto é esse 124 graus e 3 minutos apenas em graus. Então, a gente vai ter que transformar esse 3 minutos em decimais. Aqui, 3 minutos, para transformar em decimal, a gente vai dividir por 60. Por quê? Porque 1 grau equivale a 60 minutos. Isso vai dar 0,05. Depois é só somar com os 124 graus que a gente já tem. Sendo assim, 124 graus e 3 minutos é a mesma coisa que 124,05 graus. A alternativa B. E o exercício número 8, ele diz que é possível preencher corretamente o espaço indicado pela seta na figura A. Então, ele quer preencher esse espaço aqui com a peça 1 ou a peça 2 mostrada na figura B. Eu vou pegar aqui como exemplo a peça 2. Ela, dessa forma como ela está aqui, ela não vai encaixar aqui, porque o desenho não se completa. Mas se a gente virar ela 90 graus no sentido anti-horário, você pode ver que essa peça vai encaixar com essa florzinha vai encaixar com essa, enfim, vai ficar um encaixe perfeito ali, certo? Então, quer dizer que se a gente pegar a peça 2 e girar ela 90 graus no sentido anti-horário, ela vai encaixar certinho como o exercício pediu. Então, a resposta é a alternativa C. É isso aí. Se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa e boa semana!